Se der certo, é de Deus. Se não der certo, não é de Deus. Será que isso procede, minha gente? Será que isso tem base bíblica diante de tudo aquilo que a gente conhece da Escritura, do que a gente já leu, do que a gente entende da Escritura? Eu fiz soltei nos shorts do YouTube, do canal, essa mulher falando sobre esse tema que eu achei muito interessante e que, diga-se de passagem, tem muito a ver com o que eu vivi e que eu vou contar após o vídeo dela que eu vou soltar agora. Antes disso, se você é novo, esse canal se chama Edifica Por Aqui, meu nome é Daniel. Se inscreva, seja bem-vindo e bora pro vídeo. Se der certo, é de Deus. E se não der certo, é porque Deus não quis. Será mesmo? O critério para saber se algo vem de Deus ou não é simplesmente saber se deu certo ou se deu errado. Moisés feriu a rocha, deu certo, a água saiu, só que Deus não aprovou. José teve sonhos, promessas acerca do seu futuro e absolutamente tudo deu errado. Davi foi ungido rei e teve que fugir de Saul, que era rei de Israel, para sobreviver. A promessa era real, mesmo em meio à perseguição. Ou seja, o sucesso ou o fracasso aparentemente não determina se algo é de Deus ou não. Por isso, discernimento é necessário, pois nem tudo que funciona ou parece uma oportunidade é da vontade de Deus. Mas também nem toda dificuldade significa que não é da vontade de Deus. É necessário discernimento para saber o que está alinhado com a palavra e com a direção do Espírito Santo. Em 1 Samuel fala assim: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Você precisa de paz de espírito e não de sinais visuais. Não viva por vista, viva por fé. Ore, pergunte, espere, mas obedeça. Pronto, minha gente. É sobre isso. Aqui tá a Morinha, que tava ali chorando, o papai teve que pegar ela. É sobre isso que eu quero comentar, né? Mais uma vez, se der certo é de Deus, se não der, não é de Deus. Eu vivi exatamente isso, e você viu que ela deu exemplos aí, pautados na Escritura. Eu vivi exatamente isso, e se eu não tivesse assim um certo discernimento, né, dentro do que a palavra me traz, talvez eu não teria avançado naquilo que era para avançar, fazer aquilo que era para ter feito. Quando as pessoas que me conhecem há mais tempo aqui, né, sabem que eu perdi a minha primeira esposa, né, que eu casei, o primeiro casamento foi em 2017, eu perdi a minha primeira esposa por um câncer. E perdi em 2020, de 2021, né, a gente descobriu em 2020, ela faleceu em 2021. Desse processo, eu recomecei a minha vida, fui recomeçar a minha vida, né? Com minha atual esposa agora, Letícia, e que temos até nossa filhinha aqui, a Amora, mas a gente chama carinhosamente de Amorinha. E aí, minha gente, é justamente sobre isso, tudo a ver que tá falando no vídeo. Quando eu perdi Maria Helena, que passou um certo tempo, eu fui casar novamente, né? Só que antes de casar tem aquele processo, né, de conhecer e tal, de noivar. E as pessoas do seu ciclo de amizade, de irmandade também da igreja, muita gente, não vou dizer todos, mas muita gente não entendeu esse meu recomeço, que foi de certa forma precoce para muita gente. Contudo, para mim, foi no tempo que Deus me permitiu recomeçar. E aí vieram as críticas, vieram os julgamentos, os pesos demasiados, né, sobre essa situação. Eu lembro que quando meu pai ainda até estava vivo, inclusive, no período, meu pai ficou bastante triste com isso. Eu também fico triste, porque na minha cabeça eu criei uma ideia, né, idealizei algo. Poxa, vai ser interessante, né, os irmãos vão receber Letícia, né, com todo amor, vão entender esse meu recomeço, vão torcer, né, vão achar interessante, né, isso na minha cabecinha inocente, né, vão achar interessante, né, a ideia de estar recomeçando. Poxa, que bom que Daniel vai poder recomeçar, né, encontrou uma pessoa para poder juntar os cacos de vidros que sobraram dessa situação toda. Vale lembrar também que em 2021 eu perdi minha esposa por um câncer, em 2022 perdi meu pai também. Dentro desse período aí eu também perdi 2 amigos próximos. Voltando para a situação. E aí vieram chuvas de críticas, julgamentos.
pesares assim em cima dessa situação, achando um absurdo o fato de eu recomeçar em pouco tempo na cabeça de alguns. Na cabeça de outros, nem tanto. Vale lembrar aqui, minha gente, eu quero ser bastante justo, pessoas que tiveram o cuidado, né, a preocupação, que é justo, que é válido, né, e que tem o meu respeito, o meu apoio, né, dentro dessa realidade. Porque assim, o que é que eu quero dizer com isso? Pessoas que pensaram assim, poxa, Dani, analisa direitinho, cara, você tá assim, emocionalmente você tá completamente desgastado, você não tá pronto para recomeçar. Contudo, é uma decisão que é sua, é uma escolha sua. A Bíblia não estipula um prazo. Quem se torna viúvo ou viúva só pode casar depois de X anos ou X meses. Não, a Bíblia não estipula esse prazo. Outra coisa também que não houve foi como se fosse assim um sentimento que é como se eu tivesse esquecido a minha primeira esposa, né? É como se tudo foi por água abaixo. Cara, quem sofreu o baque maior, eu digo até que foram os pais dela, né? Porque assim, eu ficava muito assim com Deus, poxa Senhor, eu perdi minha esposa faleceu. Até que o Espírito Santo um dia falou no meu coração, você perdeu a sua esposa, mas... A Maria tava chorando aqui, não foi, mãe? Limpar o narizinho, mas ela já passou o chorinho, tirou a xuxinha. Eu perdi minha esposa, mas os pais dela perdeu a filha dela. Então assim, ficou muito forte essa reflexão. Assim não, mamãe. Ficou muito forte essa reflexão que o Espírito de Deus trouxe para mim. E aí eu parei para ter também empatia, né? Claro que não é que eu não tivesse empatia pelos pais, mas assim, ficava muito no meu coração assim, poxa, eu perdi minha esposa, eu perdi 4 anos de casado. E aí depois o Senhor sopra isso de mim, né? E os pais perderam a filha, né? Quem tem mais tempo com ela? É você, 4 anos de casado, ou os pais, né? É um baque para os pais perder o filho assim de forma precoce. E vamos lembrar também uma coisa, não é costume, não é natural da vida. Rapidinho, viu, filha? Pega ali aquela sacolinha, papai, aquela sacolinha ali, ó. Não é o natural da vida a gente perder nosso... Tive que parar o vídeo ali que a Morinha começou a chorar, que ela queria assistir o desenhozinho dela, Superbook. E aí beleza, tive que mudar aqui a posição da câmera aqui por causa da TV. Então voltando assim, as pessoas, elas não pensaram, a grande parte delas, né, não pensaram assim, poxa, vai estar sendo bom, né, para Daniel um recomeço, uma pessoa ao lado dele, para ajudá-lo, né, a juntar os cacos de vidro que sobraram, né, os cacos de vidro que eu digo assim, né, entre aspas, que sobraram ali para poder seguir adiante, enfim. Então grande parte das pessoas não pensaram por essa forma, outras, contudo, como eu estava falando, pensaram, me aconselharam, eu recebi em amor, né, esses conselhos. Contudo, era uma decisão que caberia a mim, né, e diante de tanto caos que teve, de discordâncias, né? Então eu trago muito para esse exemplo do primeiro vídeo aí que eu soltei. Como eu falei, eu idealizei algo que as pessoas iam, né, abraçar ela, trazer para perto, poxa, receber em amor, se aproximar, né, torcer, enfim, eu imaginei muita coisa positiva, talvez até eu tivesse sido ingênuo, né? Mas não fluiu dessa forma que eu imaginei. Fluiu completamente contrário. Quer dizer que Deus não está aí nesse processo por causa disso? Eis aí os exemplos que a moça aí deu no vídeo, né? E Daniel, o que você fez para você seguir adiante, né? Diante de tantas situações que apareceram, tantas discordâncias. Eu me baseei muito naquela palavra que fala... Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Eu estava em paz. Meus pais estavam em paz. Por eles também eu
esperaria mais um pouco, deixava maturar mais um pouco esse nosso relacionamento, nosso noivado, até casar. Porém, eles estavam comigo. Ó, Dan, se é isso aqui que você quer. Meu pai mesmo, eu lembro ele falando: cara, você é meu filho, tô com você, né? Por ele, eu sei que por ele esperaria mais um pouco também, mas nós estávamos em paz. Assim também como foi para termos a Mora. Assim que a gente casou, a gente combinou com o outro e aí vamos deixar de usar qualquer método, né? Então, eu e Letícia estávamos em paz. Graças a Deus, Deus abençoou, a Morinha veio. Então, assim, minha gente, vale essa reflexão. Você tem que buscar comunhão com Deus. Você tem que buscar a direção do Senhor diante dos seus projetos, dos seus planos, dos seus sonhos. Porque muitas vezes as situações não vão ser favoráveis e você vai precisar tomar uma atitude dentro da situação que você está vivendo ou que você ainda vai viver. Tá certo? Então é isso. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O árbitro é o quê? Aquele que apita o jogo, né? Avança, recua, volta. E oração, a família, as famílias aqui, ó, os pais, de acordo, no caso, do meu caso, né, em relação ao casamento. A família dela estava de acordo, os meus pais também. Embora, como eu tô falando, gente, vamos esperar mais um pouquinho, mas não era aquela coisa rígida. Não, eu não vou querer que vocês casem, nem a pau, não tô nisso aí, não concordo. Não é aquela coisa que discordo e também sou 100% contra. É aquela coisa, discordo, mas é uma decisão sua. E é isso, a vida é sobre isso, minha gente. Como eu disse, se fosse algo bíblico, a Bíblia diz que, Daniel, sou contra e você não pode mesmo casar não, porque a Bíblia diz que existe um prazo aí quando você se torna viúvo de 3 anos, de 5 anos, de X tempo, mas não fala sobre isso, entende? Então assim, teve essa situação, né? Acabou que devido a tudo isso, o ambiente ficou um ambiente muito, muito, muito desconfortável, muitas coisas aconteceram. E aí eu passei a reunir em outra congregação, em outra parte da igreja, com irmãos que eu também já conheci o pastor de lá dessa congregação, onde eu estou atualmente. E é sobre isso, minha gente. Eu trago isso aqui também como testemunho, porque muitas pessoas, às vezes você vai pregar para alguém, a pessoa fala: me afastei porque o pastor era assim, o pastor fez isso, porque o irmão agiu assim comigo, papapá. E tem uma frase que fala, eu não lembro se é Charles Spurgeon essa frase, ou é de Billy Graham, ou não é nenhum deles dois. Eu vou ver se eu acho de quem é essa frase e boto aí no vídeo. Que fala assim, ó: aquele que se afasta, é mais ou menos assim, se você se afasta de Cristo por causa de alguém, por causa de alguma pessoa, você nunca se converteu a Cristo por causa de Cristo. Entendeu? Então assim, haja o que houver, situações que tiverem de acontecer, não é motivo para que a gente que a gente abandone a Jesus, né? A nossa fé tem que estar baseada nele. Os nossos olhos têm que estar olhando para ele. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso exemplo. Ele é o perfeito. Então, assim, se nós ficarmos nos baseando nos erros das pessoas, ou nas vezes que as pessoas nos desapontaram, desse jeito aí não flui. Eu vou até, para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou até fazer uma parte 2 dele, né? Na verdade é uma parte 3, porque esse vídeo dessa mulher eu deixei no shorts. Esse é a parte 2, a parte 3 é um estudo diário, né? Que tem da Bíblia Online, que fala exatamente sobre isso, sobre desapontamento, coisas que a gente passa na vida e que a gente precisa de fato seguir, liberar perdão. A gente não pode ficar guardando isso. Confesso a vocês aqui que das pessoas que eu soube, né, que chegou a mim, que se posicionou veementemente contra e etc, etc, tive que pausar novamente porque Dona Morinha tava ali tirando a espuminha da almofadinha, né, mamãe? Então é isso, minha gente. A gente não pode permitir que erros, que situações, que coisas que façam com que a gente fique triste, desapontado, faça com que a gente se afaste do Senhor. Pelo contrário, a gente tem que perseverar no Senhor. A gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Tá certo? O vídeo já tem aí quase 15 minutos. Quero encerrar aqui.
Se você gostou do vídeo, se você pensa diferente, coloca aí nos comentários o que é que você acha. Não esquece de compartilhar para mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá certo? Isso nos ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Forte abraço, fica com Deus. Fui!